Olá, seja muito bem-vindo a mais um dia de leitura, de estudo da Palavra de Deus. Que você possa ser muito abençoado e que você possa aprender muito com a gente aqui. A Ti, Senhor, rendemos graças, porque o Senhor é bom, nos ouve, cuida de nós, manifesta o Teu amor sobre as vidas. Como somos gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E por este amor tão incrível derramado sobre as nossas vidas. Santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor é o único digno de ser louvado, o único digno de ser adorado. O Senhor é o único digno de receber o nosso louvor, de receber o nosso clamor, Pai. Tu és maravilhoso, tu és um Deus amoroso, tu és um Deus que cuida, que restaura, que reconstrói. Tu és um Deus que restitui sonhos, tu és um Deus que dá sonhos muito melhores que a gente tem, Senhor. Que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas, que a sua vontade exceda a nossa vontade, Pai, que a gente aprenda a viver segundo o teu querer, segundo as tuas promessas, a tua palavra, Pai. Nos ensina a caminhar nos teus caminhos, Pai. Porque se desviarmos só um pouquinho, Senhor, lá na frente será tão distante e a gente não quer se desviar, Senhor, do teu olhar, do teu caminho, do teu cuidado, do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça e do teu perdão, Senhor. Nós queremos viver todos os dias, Senhor, debaixo dessa graça, debaixo dessa misericórdia, debaixo desse tão maravilhoso, Senhor. Vem com o teu reino, Pai, sobre as nossas vidas. Vem com o teu reino sobre a nossa nação. Vem com o teu reino sobre essa terra, sobre Jerusalém. Para que naquele momento, Senhor, que o céu se abrir e todo olho ver, Senhor, a tua volta, nós possamos contemplar isso com alegria e estar contigo, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Seja Deus com a nossa nação, seja com o nosso governo, que a sua justiça, Pai, seja soberana, mas que a sua vontade abra os nossos olhos para que possamos enxergar tudo que o Senhor tem preparado para este tempo. Desperta, Senhor, a tua igreja, desperta teu povo, desperta a tua nação, para que todas as promessas de avivamento, de transformação para este povo comece a acontecer, com aqueles que estão maduros e prontos, Pai, para receber a unção dobrada do teu Espírito, Pai, para que coisas incríveis, para que coisas transformadoras comecem a partir do teu povo e da tua igreja, Senhor. Traga paz para Jerusalém, traga paz para aquele povo, traga restauração, traga um quebrantamento, Pai, para que eles reconheçam Jesus como o Messias, para que eles vejam o Cristo em Jesus, para que haja transformação, para que todas as nações possam ver a tua volta, Senhor. Nós clamamos Maranata, vem Senhor Jesus, e ao mesmo tempo clamamos Senhor, prepare os nossos corações para a sua volta, prepare a nossa mente, prepare o nosso espírito, a nossa alma, que anseia tanto vê-lo, mas quantas vezes temos medo, Senhor, de tudo que pode acontecer e de tudo que vai acontecer. Então, nos ergue, Senhor, nos prepara para que o seu nome seja glorificado, para que o Senhor seja exaltado, nos dê autoridade, nos dê poder, derrama sobre nós, Senhor, o espírito de discernimento, derrama os dons de sabedoria, de conhecimento, de profecia, para que nesse último tempo, Senhor, possamos ser usados pelo poder do teu Espírito, para que o evangelho do reino verdadeiramente volte a ser pregado, para que não possamos ser enganados pelo espírito deste tempo, Pai, mas sim possamos estar firmes e vivendo segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Te peço pela vida de cada um aqui, o Senhor conhece os nossos corações. Cada um tem aqui a sua enfermidade, tem parentes que estão enfermos, Pai. Faça a tua vontade, faça o teu querer.
Derrama, Senhor, da tua cura, derrama do teu amor, da tua graça, e que este momento seja um momento que o teu Espírito use para que haja transformação do teu Espírito nessas famílias. E que tudo, Senhor, tudo, Pai, sempre seja a tua vontade, para a tua glória, para a tua honra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, tem misericórdia das nossas vidas, nos livra, Senhor, de todo mal, e que teu, Senhor, para sempre seja o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém. Bom dia, Marisa. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Vamos lá, então, a gente está lendo Deuteronômio. A gente vai para a última parte da primeira parte. Então, a gente vai ler Deuteronômio 4. Moisés exorta o povo à obediência. Agora, pois, ó Israel, ouçam os estatutos e os juízos que lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Olha que louco, a terra prometida é condicional. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno, com os seus próprios olhos. Vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus. Todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, com o Senhor, meu Deus, me ordenou para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. O que grandes nações há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho. Então somente tenham cuidado, guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também os ensinem aos seus filhos. A gente vê aqui o momento em que Deus quer falar com todo o povo, mas aí a gente vai lá em Êxodo, quando Deus aparece, o povo morre de medo e manda Moisés ir no lugar. Então Deus cria uma geração de sacerdote, queria falar com todo o povo, mas o povo recua e não quer ouvir a Deus. Olha que louco. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas, que subia até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras deles. Vocês ouviram a voz, mas não viram a aparência nenhuma, só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança
que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, ao mesmo tempo que o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guarde bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhante do homem ou de mulher, semelhante de algum animal que há na terra, semelhante a alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua e as estrelas, ao saber todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a estas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tornou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo de sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, porque eu morrerei neste lugar. Não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje toma o céu e a terra para testemunhas contra vocês, por testemunhas contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor os levará. Lá vocês servirão os deuses que são obra de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas essas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz. Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra.
desde uma extremidade do céu até a outra. Se já aconteceu algo tão grandioso como isso, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, como provas, com sinais, com milagres, com luta, com mão poderosa, com braço estendido, com feito espantoso, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus, ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso, o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus acima, em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo o sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia ser refugiado numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no Planalto, para os Rubinitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bassã, para os Manassitas. O segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Sion, rei dos amorreus, que habitavam em Esbom, e que em Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Araba, além do Jordão, do lado leste até o mar da Araba, pelas encostas do monte Pisga. E assim a gente viu um dos últimos discursos de Moisés ao povo, né? E ele exorta o povo ao quê?
A obediência. É muito bom isso, que ele conclui o discurso declarando ao povo a importância de obedecer para conquistar permanência, desenvolvimento na terra prometida, né? Então, para você, lembra que eu falei, é condicional, para que vocês vivam bem na terra prometida, é necessário que haja obediência, né? O futuro deles estava diretamente ligado ao quanto eles seriam capazes de guardar os mandamentos do Senhor. Aqui eu tenho um negócio bem legal que ele fala assim: primeiro, eles deveriam conservar a ministração da lei de forma que receberam do Senhor. Então eles deviam passar para o próximo, né? Os filhos, aos netos e tal e tal. E é muito interessante que a gente vai lá no final de Juízes, não sei se vocês vão lembrar a história de Mica. Mica constrói um templo na terra, na casa dele, constrói um ídolo, e aí estava passando um levita. E ele pega esse levita e transforma esse levita em sacerdote. Lá depois, se eu não me engano, no versículo 18 ou 19 de Juízes, a gente descobre que quando esse levita vai com os Dan para a terra deles que eles conquistaram, em outro território, a gente descobre que esse levita que se tornou sacerdote, quer dizer, descumpriu totalmente a lei, né? Descumpriu totalmente o que ele aprendeu. Ele já era alguém revoltado porque ele já não estava mais servindo o que ele aprendeu. Era neto de Moisés. Olha que louco, o cara que escreveu a lei, o próprio filho dele não foi capaz de transmitir, fazer com que o filho cumprisse as leis, então se perdeu. Então precisamos estar atento ao que passamos, né, para os nossos filhos e os nossos netos. Aí ele continua: guarde os mandamentos e obedeça-os. Estudar a lei com diligência e amor, rejeitar e evitar a idolatria a todo custo, ensinar a lei aos seus filhos, e não esqueça da aliança entre eles e o Senhor. Então a gente vê aqui o cuidado de Deus sobre esse povo, a sua promessa, desde que eles a cumpram, e é muito massa que já tem uma visão do futuro. Vocês vão desobedecer, vocês vão padecer, uma geração vai morrer, mas mesmo assim, Deus vai preservar alguns para que a palavra dele continue se cumprindo, para que isso não morra. Mesmo que vocês provoquem a ira do Senhor, Deus vai. Aqui, deixa eu ver aqui, hoje, no 26, hoje eu tomo o céu e a terra para testemunho contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomaram posse. E aí ele fala, né, que serão totalmente destruídos. O Senhor espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes onde o Senhor os levará. Então Deus já está avisando, é muito louco. Olha, a mesma coisa de eu falar para você assim: você vai pecar. Ó, a hora que você passar por aquela porta, você vai cair. E mesmo assim, você continua andando e passa pela porta e cai. É igual um pai, né, que avisa: ó, não faz isso porque vai dar errado. O filho vai lá e faz e dá errado, quebra a cara, se machuca, pede perdão, volta, e nós, como pai, perdoamos, acolhemos e restauramos. E Deus é a mesma coisa. Deus várias vezes, né, levanta juízes, levanta profetas, levanta seus servos para avisar: voltem para o caminho, voltem para Deus. E mesmo assim o povo continua adorando outros deuses. Então a mão do Senhor vem sobre eles e ele separa. É muito massa que ele fala que espalha eles entre os povos, e ainda assim, mas mesmo assim, ele restaura alguns, né? Ele pega alguns, separa alguns, para quê? Para que tudo seja começado de novo, né? A gente pega assim, a gente não tem mais um dilúvio onde mata toda a nação e sobra só uma família, mas a gente sempre vê um reiniciar, um restart, onde aqueles que adoram outros deuses se afastam e são destruídos, e apenas alguns
começa tudo de novo, para que haja um início. E se a gente pegar e parar para pensar, Jesus, ele também é um restart, para que tudo se comece a se cumprir através dele. E quantas vezes na nossa vida a gente precisa dar um restart, né? Apagar tudo que se passou e iniciar tudo de novo. Buscar ao Senhor verdadeiramente, buscar ao Senhor de todo o coração, buscar ao Senhor com toda a força, né? Para que haja uma restauração, uma reconstrução, para que o Senhor volte, né? Na verdade, não é o Senhor que volta, é para que nós possamos voltar a estar com Ele, porque Ele nunca se afasta de nós, né? É nós que nos afastamos da presença dEle. É a síndrome de Adão, né? Estou em pecado, então eu estou longe do Senhor. Mas o Senhor está sempre ali olhando, volta, volta, vem cá, eu estou aqui, se arrependa, eu quero você do meu lado. Éder, eu observei aqui o versículo 32, cara, e até o 33. Deus, ele mostrando assim, Deus dizendo assim que, eu vou ler aqui, porque pergunta agora aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tão grande como esta, ou se ouviu esta coisa como está. Ou se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como tu ouviste, ficando vivo. Né? Ele querendo dizer assim, da forma qual ele tem falado com a gente, eu acredito, eu entendi isso. Entendeu? Se vimos alguma outra coisa desse tipo, entendeu? Deus o tempo todo mostrando, orientando, querendo dar um sinal de que realmente é, né? Você entendeu? Sim. Deus se mostra poderoso e a gente continua vivo, né? No 31 ele diz, ó, porquanto o Senhor teu Deus é Deus misericordioso e não te desamparará, nem te destruirá, nem esquecerá do concerto que jurou aos seus pais. E é bem interessante porque ele não deixa bem claro, né? Ele fala que Deus falava com o seu povo, né? Mas se a gente for lá e ler realmente Números e Êxodo ali, Deus falava com Moisés e Moisés transmitia ao povo, né? Isso. Mas o povo, então eu vejo que a expressão de Moisés nesse caso é assim, o povo via Deus o tempo todo. Por quê, Éder? Porque a coluna de fogo estava com eles o tempo todo. E quando eles constroem o tabernáculo, é muito interessante a gente ver que quando eles terminam o tabernáculo, faz a oração, o fogo do Senhor desce sobre o tabernáculo. Então não tinha como o povo não ver ao Senhor, não ver a sua presença, não ver o seu poder. Então, e quando a gente ouve assim, ele fala também que ali no Monte Horebe eles ouviram a voz do Senhor. O Senhor vem como trovão, fogo, e ali é a expressão do Senhor, né? Mas quem realmente ouviu nitidamente o Senhor foi Moisés, né? Porque Moisés subiu ao monte, Moisés esteve diante do Senhor. Quando Deus fala os 10 mandamentos, ele não fala literalmente ao povo, ele fala a Moisés, e Moisés transmite ao povo. Então, Moisés era considerado a própria voz do próprio Deus, né? Para pensar, Moisés se reunia com Deus, cara, ao ponto dele sair da tenda, ter que usar um véu, Né? porque as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Cara, que incrível, que maravilhoso, né? Então ele era a própria voz do próprio Deus, né? E aí, quando numa bobeira, ele cai e perde, né, de atravessar o Jordão. Mas a gente precisa estar atento, porque Deus fala hoje, Deus ministra aos nossos corações hoje. Ele pode simplesmente usar uma pessoa, como ele pode realmente se manifestar e falar com você. Vai depender muito da sua maturidade, da sua intimidade e da necessidade daquele momento. E muitas vezes a gente fica querendo o tempo todo sentir, sabe? Eu quero sentir ao Senhor. Tá? Qual é o seu nível de busca? Qual é o seu nível de compreensão? E qual a sua necessidade de sentir o Senhor?
Precisamos ser racionais também, e mesmo naquele dia difícil, onde não sentimos o Senhor, buscá-lo e adorá-lo. A gente vai agora para a segunda parte, né, que a gente vai ver uma exposição clara sobre as consequências da obediência e da desobediência. O Senhor toma cuidado de deixar muito claro para eles o que aconteceria em cada uma das situações, mas mas ele não impôs nada. Eles precisariam escolher o caminho que eles iriam seguir. Então a gente vai para uma segunda parte de Deuteronômio, onde a gente começa a ver as leis, né? Onde a gente começa a ver as coisas que o Senhor deixou para que eles obedecessem e tivessem paz na terra, né? E infelizmente a gente, conhecendo a história, sabe que não foi bem assim que aconteceu. Vamos lá, então, quem quiser, Deuteronômio 5. Deuteronômio, capítulo 5. A repetição dos 10 mandamentos. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprides. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou, eu li errado aqui, peraí, 3. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Só uma pausa aqui, Éter, chamou atenção, senão eu vou esquecer. Então, aqui fala sobre maldição. E existem pessoas que não acreditam em maldição hereditária. Mas sim, porque a gente volta à ideia de que, assim, eu tenho este pensamento, tá? Pode haver outras linhas de raciocínio, mas os filhos estão sob a guarda dos pais, certo? Então, eu acredito assim, eu tive esse discernimento esses dias, a gente lendo Ezequiel, quando fala sobre o atalaia. Eu acredito que os pais são atalaias dos seus filhos. Como assim, Éder? O pai, ele tem a responsabilidade de passar para os seus filhos o seu conhecimento. Sim. Então, eu tenho responsabilidade de passar para a Isabelle sobre Deus, sobre o Senhor, e ensinar para ela o caminho até ela chegar a uma idade que ela possa caminhar. Então, ela está sobre o meu juízo, sobre a minha guarda. Então, eu sendo o atalaia do Senhor sobre os meus filhos, se o meu filho morrer sem conhecer ao Senhor, a responsabilidade de quem? Minha. O sangue dele, como um atalaia, o sangue dele será cobrado das minhas mãos. Então, vamos voltar. Um pai ímpio, injusto, que não conhece o Senhor, o sangue do seu filho está sobre a sua responsabilidade. Então, se ele não conhece o Senhor, se ele adora Satanás, vamos colocar assim, o filho dele vai herdar o quê? A herança de Deus ou do pai? Do pai.
Ele é consequência, ele está sob a guarda do pai. Então, consequentemente, até que alguém se aproxime dessa criança e o espírito faça a transformação, ela é filha de Satanás. Infelizmente. Por quê? Porque ela recebeu a maldição dos seus pais. Como o Senhor fala ali, da terceira até a quarta geração. Só que sabe o que é maravilhoso? Que quando o Senhor abençoa aquela família e guarda, aquela bênção vai até 1000 gerações. Então precisamos entender assim, a maldição ela pode ser quebrada. A gente tem a Neide aqui que pode falar muito bem sobre isso. A maldição ela pode ser quebrada, mas enquanto ela não é quebrada, ela continua passando de geração a geração. Então por isso precisamos pregar o evangelho, mesmo que eles não ouçam. É nossa responsabilidade como atalaias, como servos do Senhor, levar a palavra para quê? Para que essas gerações de maldição, se a gente parar para pensar, é muito maior, porque, como o Paulo fala, né? Nós somos pecadores e nascemos do pecado e somos, como que fala? Herdeiros do pecado, né? A morte é a nossa consequência, desde que nascemos. Não há nenhum justo, entende? Então a gente fica assim, nossa, mas uma criancinha inocente. Ela não é inocente. Pega uma criança de 3 anos que não foi levada ao caminho do Senhor para você ver como ela não é inocente. A criança, se deixar, ela manipula os pais. Então a gente começa a pensar assim, cara, elas estão sobre herança, elas estão sobre a bênção dos pais. Se os pais não têm ao Senhor, o que nos cabe é orar para que haja uma transformação daquela família. E para que aquela criança, quando ela cresça e haja uma compreensão, haja uma transformação, para que talvez nela quebre essa maldição. E a partir dela, até os teus pais possam ser transformados e a sua geração seja abençoada. Eu penso desse jeito. Concordo com você. Mas, olha, é um debate de pessoas falando, não existe maldição hereditária. Não é que existe, não é que a maldição está passando para o filho. É que o filho sempre vai repetir as atitudes dos pais. E aí não, eles vão sempre imitar a atitude, né? É, como diz a profetisa Cássia Eller, somos como os nossos pais. Elis Regina, a Márcia está gritando ali. É Elis Regina. Verdade. Somos como os nossos pais. Então nós precisamos mudar isso, né? Sim, sim. E há pessoas que contradizem isso. Já viu pessoas falando sobre isso? Interessante. Além da influência que tem fora, né? Sim. Se Os filhos, eles transmitem, né, o estilo de vida dos pais, né? Mas olha que interessante. Foi isso que eles aprenderam. Isso que eu acabei de falar está no 10. Vamos lá. 9. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque o Senhor teu Deus, seu Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Coisa linda, Jesus me ensina a guardar os seus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia, o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Aqui ainda é a lei, né? Vamos pular, peraí, vamos pro 15. Posso falar uma coisa bem interessante sobre o eu já sei que você vai falar. Não vou entrar na questão se é ou não é, tá?
Tá. Isso aí cada um deixa Deus ministrar o seu coração. Mas sabe que existe uma coisa bem interessante, porque o Senhor fala assim, né? Que o sétimo dia, que aqui a gente coloca como sábado, é o descanso do Senhor, certo? Uhum. Então a gente já teve o sétimo dia, a gente já teve a sétima década, né? Uhum. A gente comemora, os judeus comemoram tudo isso. A gente Sim. já teve o sétimo século, várias Uhum. vezes. O que está faltando? O descanso? O sétimo milênio, É, isso. né? Falta o sétimo milênio, que seria o sétimo milênio de descanso, certo? Se a gente pegar o calendário judaico, a gente está pertinho de finalizar o ano 6000 no calendário judaico. E aí, vamos com uma visão bem pré-milenista, a gente teria o que com a volta de Jesus? O milênio, né? Um milênio literal aqui na Terra para que haja descanso na Terra. Então seria do ano 6000 ao 7000, seria o sétimo milênio. O milênio não é depois da grande tribulação? Sim. Então, o que falta para que se cumpra o último ciclo de 7? Falta só o milênio. Falta só cumprir o sétimo milênio. E aí a gente vai para o calendário judaico, a gente está no ano 5000, quase 6000. Eu não sei certinho lá, mas a gente está chegando muito perto, falta muito pouco para fechar o sexto milênio e começar a entrar no próximo milênio. Então, existem teólogos, tá? Existem teorias bem pré-milenistas de que quando chegar esse próximo milênio, né, quando a humanidade, não a Terra, né, quando a humanidade fechar o ciclo de 6 e entrar no sétimo milênio, será assim o milênio do Senhor reinando sobre a Terra. Legal, né? Muito bom. 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os seus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. Essas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz, quem está escrevendo é Moisés, né? Aqui? É Moisés. Ó, Deuteronômio, na verdade, toda a escritura, tá? O Pentateuco, vamos colocar assim, ele é escrito por Moisés e algumas coisas são acrescentadas depois, tá? Porque a gente pode... Ele está falando de coisas que não aconteceram no período de Moisés, né? Vamos colocar assim. Então, e também tem coisas escritas em Deuteronômio que Moisés já tinha morrido. Como que ele escreveu depois que ele morreu, né? Então, principalmente o livro de Deuteronômio, ele tem coisas acrescentadas por escribas depois da morte de Moisés. Mas ainda é Moisés que está escrevendo. Ok. 23. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, porque... Sabe essa parte aqui?
Sabe que sempre tem louvor assim, mostra-me tua glória. Aí eu fico com medo dessa parte, eu falo assim, nossa, se chegarmos a ver a glória de Deus, nós morreremos neste corpo, né? Mas eu acredito que, vamos colocar dessa forma assim como ele fez com Moisés, ele pode, e assim como ele faz com os anjos, tá? Ele tem um controle do seu poder. Então ele não vai mostrar toda a sua glória, mas ele pode se mostrar para que haja uma transformação, né? Assim como a gente vê em Abraão, a gente vê em vários outros momentos em que Jesus vem como um anjo do Senhor, ele se transforma em homem para que fale com os homens, né? Isso no Antigo Testamento. Então, eu acredito que o Senhor, como ele tem todo o controle e o poder da sua glória, ele pode se manifestar assim como ele fez com Moisés, né? Mas tem gente que vai além, mostra-me teu rosto, eles vão, né? Falei, meu Deus, o povo tá precisando ler a Bíblia para poder compor um louvor, né? Eu ando muito chato com música, a Márcia até briga comigo. Eu também. Prestar Eu atenção nas também. letras, eu começo a não cantar mais. Eu falo assim, até aquela. É tão lindo aquele louvor, né? Quebra a minha vida e faça de novo. Eu falo, Jesus amado, já tô tão quebrada, vai me quebrar de novo. Vamos lá, 23, né? 23. 25. 25? Não, 24. E disseste: Eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz de Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois... Deixa eu só dar uma adenda aí. Vocês entenderam o que aconteceu? Não. Deus mandou, então, lá no Êxodo, né, Deus manda santificar todo o povo. Deus mandou o povo se purificar porque ele queria falar com o povo. E aí a gente começa a ver aqui o que acontece. Quando Deus se aproxima para falar do meio do fogo, né, do meio dos terremotos do Monte Horebe, o povo fica com medo, né? O povo fica com medo. E aqui, ó, o povo acabou de falar assim, não, vai você lá e fala com Deus vivo, porque ele fala aqui, ó, quem vai permanecer vivo com Deus falando no meio do fogo? Se Deus vir falar com a gente, vamos todos morrer, Moisés. Faz assim, sobe você lá e morre só você. Deixa a gente vivo aqui. Se você falar com Deus e sobreviver, massa, você vai ser a voz de Deus para nós. Agora, se você morrer, é só um, não precisa morrer todo o povo. Olha que loucura. Então, Deus, ele queria falar com todos. Mandou todo o povo se purificar, tomar banho, ficar sem ter relação com suas mulheres por 3 dias. Mandou ter santificação. O povo se santificou. Chegou perto do monte, eles não subiram o monte. Quando Deus se manifestou, o povo falou, não, eu tô fora. Vai você. Aqui, ó. Vocês nos dirá tudo que... Aqui, ó. Você nos dirá tudo que o Senhor, nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que você dizer. Então, vai lá, aproxima-se você e ouça tudo que o Senhor, nosso Deus, disser. Tipo então, assim, eu não estou santificada, eu não vou me santificar para isso. Você já está preparado, vai lá você. Não, eles falam, eu tô com medo de morrer, na verdade. Por conta do pecado. Não só do pecado, da grandeza como o Senhor se manifestou. Entendeu? Sim. Uhum. A gente vai lá, eu gosto muito dessa passagem no Êxodo 19, no versículo 5 e 6, quando o Senhor fala para Moisés que eu quero uma geração de sacerdotes. Então ele manda o povo se purificar porque Deus queria fazer todo aquele povo sacerdote. O que é sacerdote? É aquele que pode adorar ao Senhor com intimidade, aquele que chega mais perto do Senhor. Que entra no Santo do Santo. E como Moisés, mas pensa só, não tinha tabernáculo.
Então, não ia precisar Chega mais próximo, né? adorar ao Senhor. Você ia ter intimidade como a gente tem hoje. Sim. Só que aí o povo ficou o quê? Com medo. E se afastou. E é muito interessante que a gente vê ali em cima que o próprio Deus escreveu as tábuas da lei. E aí Deus falou, Moisés, eles estão fazendo coisa errada. Moisés desce, quebra a tábua da lei que Deus escreveu. E aí Muita Moisés coragem. sobe de novo no monte. E aí Deus fala assim, agora você vai escrever com as suas próprias mãos. 28. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fossem a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que eu lhes hás de ensinar, que tu lhes hás de ensinar, que cumpram a terra, que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Coisa linda, né? Eu vejo aqui os 3 verbos essenciais para uma vida correta diante de Deus, né? Aqui na minha Bíblia fala ouvir, eu gosto do escutar, né? Escutar ou ouvir é entrar, né? Ou é o contrário? Me ajuda aí. Não lembro. Escutar é você escutar, ouvir é como você escutar e deixar cair, certo? Ele é mais profundo, então vamos para ouvir. Ouvir os estatutos, né? Ó, temos Escutar, 3 verbos, é eu ouvir, acho que você falou uma coisa interessante. Escutar, eu acho que é só ler. E ouvir, sim, entendeu. é o que cai, né? Você escuta Se eu todo ficar só tipo de lendo aqui, coisa, escuta o meu pássaros. ser, é o meu modo de interpretar. Se eu ficar só lendo, igual o Éder fala, lê, mas não entende. Então, acho Não que entende, escutar Então, é ler, escutar, né? você escuta qualquer coisa, aí você É, faz o filtro do que você vai ouvir, né? Internizar, certo? Se a gente for lá em ouvir, Apocalipse, eu tive o entendimento, eu modo de ver. versículo 3, ele fala assim, quem ouvir, Quem tem bem-aventurado que ouvidos, ouvir, ouça. não, bem-aventurado que ouvir, bem-aventurado que ler, bem-aventurado que ouvir e bem-aventurado que guardar essas palavras. Isso, Então, ouvir pode estar junto com o guardar, né? Então você tem que ler, ouvir, né? Prestar atenção no que você está ouvindo para você poder guardar. isso. Então, o escutar é escutar qualquer coisa, né? A gente escuta de tudo, mas ouvir a gente pode escolher. Então, aqui nós temos 3 verbos muito importantes: é o ouvir, o aprender e o cuidar. Ouvir os estatutos, né, os mandamentos, as ordens de Deus, que têm o propósito de orientar a nossa vida pelo caminho do bem. E também que nós devemos aprender com todas as orientações, porque se aprendemos, certamente seremos pessoas cada vez mais sábios, né? E o praticar, que é o cuidado, né? Cuidado que escutamos, o que aprendemos, porque pouco adianta, né? Apenas a gente escutar, né? E não ouvir a palavra de Deus, não deixar cair, se nós não praticamos cada dia em nossa vida. Porque os mandamentos de Deus também, eles não têm prazo, né, de validade. Eles não estão fora de moda. Ao Sim. contrário, a obediência a ele, né, garante uma vida com sentido, com propósito, sempre, né? A gente pega toda a lei, tudo que o Senhor colocou,
A gente precisa aprender que o que eu mais aprendo com o Antigo Testamento é a obediência. O quanto a obediência ao Senhor faz toda a diferença. E aí a gente volta assim, igual você fez uma pergunta, né? Era a época da lei. A lei, ela não foi eliminada. A lei, ela foi apaziguada. Vamos colocar assim. A lei, ela não salva mais, né? Antigamente, você precisava cumprir todas as leis para ser salvo, vamos colocar dessa forma. E isso era impossível ao homem. Então veio Jesus e cumpriu a lei para que houvesse salvação. E a nossa salvação hoje está mediante a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que é aceitar a Ele, a sua cruz e redenção e tal, beleza. Mas ele não veio e apagou a lei. Se você pegar toda a lei aqui, quando Jesus fala assim, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele simplesmente resumiu os 10 mandamentos. Porque a primeira parte dos 10 mandamentos é amar a Deus. Sim. E o restante é amar o próximo. Sim. Então ele não apagou a lei. É uma mentira quando as pessoas falam assim que a lei foi apagada. Não. A lei não salva mais. Quem salva é Jesus. Mas a lei, ela continua sendo princípio de vida para nós. Então, se a gente quer o reino, se a gente quer se santificar, se a gente quer ver Deus, se a gente quer um galardão maior, né, que são as recompensas na vida eterna, a gente precisa estar focado na lei e nos princípios do Senhor, porque eles não foram revogados. É a mesma coisa que você falar assim, cara, quem deu os princípios? Quem deu os 10 mandamentos? Vamos colocar mais simples assim, né? Porque a lei ela é muito grande. Mas quem colocou os 10 mandamentos na mão de Moisés? Foi o próprio Deus. Então, como que Deus viria na terra e falava, não, aquilo lá era só para aquela época, agora vamos mudar o estatuto. Não, cara. Deus não muda o estatuto. O que Deus fala uma vez, ele cumpre. E o interessante aí dentro do que você está falando é porque ele quer dizer assim que a condição do coração é que vai se manifestar nas ações. Simples, né? Sim. Então precisamos estar focados e parar de pensar que as coisas mudaram. O Deus é o mesmo de Gênesis a Apocalipse. Então a gente tem que parar de ficar colocando doutrinas para facilitar a nossa vida, vamos colocar assim. Hoje a gente eu nunca generalizo, mas eu estava assistindo ontem um vídeo, se vocês quiserem assistir depois, é muito bom, que eu coloquei o link lá no grupo. Eu não vi, vou ver depois. Sobre batalha espiritual. E lá ele coloca, eles estão ensinando sobre o dom de discernimento de espíritos, né? De espíritos, que é o que a gente vai precisar de agora. E como ele estava mostrando ali, como tem doutrinas e religiões que são simplesmente para agradar o nosso coração. Elas não são feitas para agradar o coração de Deus. Como existem religiões e igrejas e pastores e padres e líderes, pessoas que se dizem ter autoridade espiritual, mas que simplesmente estão ali para agradar o homem. Não estão para cumprir a palavra, não estão para obedecer ao Senhor, mas eles querem multidões, porque multidões traz multidões de dinheiro, né, vamos colocar assim, para agradar ao homem. Então, até as mensagens agora são polidas, né? Para agradar ao homem. Então, a palavra do Senhor, ela nos agrada, ela transforma o nosso coração, nos dá paz, mas ela também nos exorta, nos mostra o caminho e nos mostra a direção. Sim. Então, quando a gente tem ali as pessoas pregando só o amor, 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 ou então a teoria da prosperidade que traz Deus como nosso escravo, que tudo que a gente fala ele tem que fazer, isso não está correto, isso não está na palavra. Então precisamos buscar a palavra estar firmada no Senhor. E esquecer, muitas vezes, doutrinas que nos levam a errar o caminho. Eu tenho conversado com um amigo meu que é pastor, e a gente fala muito sobre isso, que quando você vai dar um tiro, e se você errar 2 milímetros, parece muito pouco, né? 2 milímetros é menos que o meu dedo. Mas joga isso a 2 quilômetros. Cara, o que é isso aqui vai virar isso aqui.
Então, uma palavra errada, um significado errado em 2000 anos, vira o que a gente tem hoje. Uhum. Olha que loucura. Então, quando a gente vai lá em Apocalipse, fala que haveria distorção da palavra. E isso está acontecendo há muito tempo e a gente não percebeu. E agora, quando a gente começa a voltar, eu acredito que Deus está levantando uma geração que está voltando a se focar nas Escrituras, a gente começa a perceber que não tem nenhuma religião e não tem um pequeno distorcer da palavra. Então, a gente precisa voltar às Escrituras, porque no fim de tudo, não haverá religião, não haverá placas de igreja, não haverá essas coisas, sim haverá cristãos. E ser cristão é um estilo de vida. Como assim, Éder? Que loucura é essa? Ser cristão é ser igual a Cristo. Então é um estilo de vida, não é uma religião, não é uma placa, não é uma igreja, não é um templo. Ah, Éder, você está falando que não é necessário? É necessário viver em comunidade, mas precisamos voltar a ser cristão de verdade. Eu estava ouvindo uma mensagem semana passada. Por que o mundo está como está? Porque não somos cristãos. Somos apenas evangélicos, católicos, religiosos. Vivemos em doutrina, não amamos o próximo, como a própria palavra fala, e queremos refutar a lei do Senhor. Quando a gente Nós não cumprimos os princípios de cada mandamento, né? Não. Que é o 1 é lealdade, 2, um culto correto, 3 é reverência, o 4 é santidade, 5, respeito pela autoridade, 6, respeito pela vida, 7, pureza, 8, honestidade, 9, veracidade, 10, contentamento com o que temos. Somos... Deus abençoe, Elisângela, vai com Deus. Amém, Elisângela. Então, somos apenas meros evangélicos, religiosos, católicos, religiosos. Deus abençoe, irmão. Então, precisamos voltar a ser cristão de verdade. Precisamos morrer por Cristo. Ser como os apóstolos eram. Sem medo de falar a verdade, porque a verdade é Cristo. Sem medo de, como Paulo, mesmo preso, continuar pregando o evangelho. Sem medo de nos entregar totalmente ao que o Senhor tem para nós. A gente vive hoje um evangeliquez, né, vamos colocar assim, uma religião onde eu não posso enfrentar dificuldade, onde eu não levo a palavra, onde no meu trabalho eu sou uma pessoa, em casa eu sou uma pessoa, quando eu vou para a igreja eu ponho minha máscara de religioso e vou para a igreja. Então, a gente precisa ter um estilo de vida como a de Cristo. Eu vejo hoje ser cristão é isso. Ter um estilo de vida como o de Cristo. E parar de ser religioso. Isso está sendo esquecido já, né? Parar de achar que 100% do que o meu líder espiritual fala é verdade. Que ele tem o governo sobre todas as coisas. E não, quem tem o governo sobre todas as coisas é o Senhor. Só que se a gente não meditar na sua palavra, não orar todos os dias, não buscar, como que a gente vai saber o que o Senhor quer de nós? Né? Por exemplo, eu estava ouvindo o Luciano Subirá. Ele estava falando um negócio muito interessante sobre o jejum, por exemplo. Hoje não é pregado. Muitos poucos pregam a necessidade de fazer jejum. E realmente, Jesus não falou que você precisava jejuar. Mas tem uma passagem bem interessante que os discípulos de João, se eu não me engano, João Batista, questionam: por que os seus discípulos comem e bebem? Por que eles não jejuam? Aí Jesus fala: cara, como que você vai estar na festa junto com o noivo e vai fazer jejum? Mas vai chegar o tempo que eles vão precisar jejuar. E aí o Luciano Subirá, cara, fala um negócio muito massa. Ele fala assim: vamos colocar assim, se um cristão não lê a Bíblia, ele é cristão? Não. Se o cristão não ora, ele é cristão? A gente considera que não, que para ser cristão precisa ler e orar. Mas se ele não jejua? Então, né? Interessante. Então, você vê que o judeu, até hoje, eles tiram um dia da semana, porque o nosso corpo precisa de jejum, precisa de descanso.
Então, tipo assim, ele não coloca isso como regra, assim como também ler a palavra e orar não é regra, é necessário para as nossas vidas. Então, Luciano Subirá, ele deixa isso bem claro, cara, isso é incrível, porque faz parte da essência do cristão, ler a Bíblia, orar e jejuar. É um tripé, é o tripé que estrutura, é o tripé que faz você ter intimidade com o Senhor. Isso é incrível. Você ia falar, Neide? A Neide hoje tá cai e levanta, cai e levanta. Mas precisamos, cara, tá buscando ao Senhor verdadeiramente a este ponto, sabe? De entender e compreender sua palavra. Hoje ninguém contesta nada, ninguém fala nada, vai só engolindo. Eu até ia falar, mas minha internet parece que tá jogando contra mim hoje. Hoje tá, né? Putz, na hora que eu entrei, que a bicha já entrou e saiu acho que umas 10 vezes. Sim. Ficou algumas coisas aqui na minha cabeça, né? E eu tô aqui meditando e lendo para poder ver se é esse mesmo meu entendimento, né? Mas eu acho que agora a internet vai. Do 23 até mais ou menos o 27, né? Como já foi falado, até na questão lá do 9 e tal. Aí eu vou só compartilhar aqui assim, o entendimento que eu trago. No 9 mesmo, né? Quando fala que é questão das maldições, né? Uhum. Tá ouvindo, gente? Não tá travado aí? Estamos ouvindo, sim. Então, Porque no 9, assim, eu até peguei outra versão para dar uma meditação aqui, ver se é as mesmas palavras. Ele vai falar, né? Não te encurvarás e elas nem as servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração, daqueles que me odeiam, né? E aí eu estava vendo aqui, meditando aqui, aí eu fui ver na outra passagem, está falando a mesma coisa, mas aí só muda algumas palavras. Não te prostrarás diante desses deuses, tampouco lhe prestarás qualquer tipo de culto. Porquanto eu, Eterno, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e a quarta geração, daqueles que me desprezam. Então, nesse aqui a palavra é desprezo e no outro me odeiam, né? Só que eu estava vendo nesses versículos, tem duas palavrinhas que chamam muito a minha atenção. Nenhuma está a palavra visito. Visita não é permanente. Concordam comigo? Sim. Ela vem e vai embora. Uhum. Castigo também não é eterno. Ele dura um tempo. Até o momento do castiga no momento, né, arrependimento. Neide? Oi? Castiga ali naquele momento, né? Exatamente. É o momento até haver o arrependimento. E aí a palavra final, ele vai dizer, em uma ele vai dizer, me desprezam, e na outra me odeiam. Então, como que quebra a legalidade dos pais na vida desses filhos, né? Quando ele deixa de desprezar a Deus e quando ele passa a amar. Então, aqui a gente vê essa questão até da maldição que foi falada ali, né? No meu entendimento. A partir do momento que alguém ali se posiciona e busca outros caminhos, né? Busca a vida com Cristo, passa a amá-lo, ali já é quebrada, a visita vai embora. E o castigo para de acontecer. Porque houve arrependimento e uma aliança nova foi estabelecida. Então, a legalidade que havia por conta dos erros dos pais é quebrada naquele momento. E aí eu fiquei com muita dúvida aqui quando chegou nesse 23 em diante, que fala da glória de Deus, que até foi citada aí a questão da música. Uhum. Porque aqui, ó, na minha vai... Até peguei as outras versões para poder ver. Isso sucedeu o quê? Onde Ouvindo você a voz... Onde, Neide? No 23. Tá. E sucedeu o quê? Ouvindo a voz do meio das trevas e vendo o monte ardendo em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos, os vossos anciões, né? Aí no 24 vai dizer, e disseste, eis aqui, ó Senhor, nosso Deus, eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, pois, questionamento, por que morreríamos? Pergunta. Pois este grande fogo nos consumiria. Por que este grande fogo nos consumiríamos? Aí nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz
do Senhor nosso Deus, morreríamos? Pergunta de novo, né? Por quê? Não, no meu não está a pergunta, Tá, Neide. não, mas ele é um questionamento. Vamos lá. Tá, Hum. tá. Por quê? Uhum. Quem há de toda a carne que ouviu a voz do Deus vivente falando no meio do fogo como nós e ficou vivo? Quem que ouviu e ficou vivo? Não tem um exemplo aqui? Uhum. Só Moisés. Moisés. Mas aí o que acontece? Quando eu vejo aqui essa fala, eu vejo mais assim como se fosse uma afirmação, né? Eis que o Senhor nosso Deus nos fez ver a glória dele. Mas a gente viu a glória dele, né? A grandeza, ouvimos a voz dele do meio do fogo, e hoje vimos que Deus fala com o homem. E que este permanece vivo. Então, assim, eu vou trazer para o dia de hoje. Até a nossa amiga Elizabeth falou da questão das canções. O que é ver a glória de Deus hoje? Ver O que faz eu ouvir a voz de Deus hoje e permanecer vivo? Agora, pois, por que morreríamos? Né? Em ver a glória de Deus. Por que eu vou morrer se eu ver a glória de Deus? O que ver a glória de Deus hoje para mim? Um exemplo. Quando eu vim a cura da minha mãe, foi a glória de Deus se manifestando ali, no meu entendimento. Né? E por que depois de eu ver essa glória, eu vou morrer? Eu estou trazendo para os dias de hoje, tá, gente? Eu vou morrer se eu vou ter motivo ainda maior de glorificar o nome dele e permanecer vivo. Aí ele fala, pois este grande fogo nos consumira, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos? Ou seja, se eu ouço a voz do Senhor, meu Deus, se eu pratico aquilo que ele me manda, por que eu vou morrer? Exemplo, Neide, né? Estou falando assim, no que eu estou entendendo um pouquinho disso aqui. Então, o que eu trago para isso aqui? Que eles viram, sim, ouviram a voz de Deus, viram a glória de Deus, que foi toda aquela manifestação do poder de Deus naquele momento, e permaneceram vivos, né? Mas o que viu o temor deles? Será que depois de ver tudo isso a gente vai morrer? O Senhor vai nos matar? Porque aí ele vai falar aqui, ó, porque quem há de toda a carne que ouviu a voz de Deus, vivente, falando do meio do fogo como nós e ficou vivo. A gente tem um testemunho, tem um exemplo, né? De que alguém ouviu, viu e ficou vivo. Moisés desceu. Moisés viu, ouviu e ficou vivo. Na aí verdade, quando ele fala de... Oi? Na verdade, Deus ele queria se manifestar a todos. Quem ficou com medo de morrer foi o povo. Deus não falou que ia matá-los. Você entendeu? É isso aí. Pronto. Então, assim, eu posso ver a glória de Deus ficar vivo? Eu quero, no sentido de quê? Nos dias atuais, o que é ver a glória de Deus? É um exemplo, eu estou vendo um videozinho de um menininho que ficou 16 dias, não sei se vocês viram isso no Instagram. Sim. O gurizinho ficou 16 dias em coma e agora reviveu. E tipo assim, cara, precisava ver a cena, e esse menininho chorando, chega, ficou magrinho, raquítico, 16 dias em coma. Ali eu vi literalmente a glória de Deus se manifestando na vida daquela criança. Aquela criança com certeza não será mais o mesmo, nem os pais. Então, assim, eu estou trazendo para os tempos atuais. Naquele tempo, Deus não falou que ia matar o povo. Deus queria mostrar a glória dele para o povo entendesse quem era ele. E tipo assim, eu estou te dando o spoiler para lá na frente você entender que eu sou esse Deus grandioso, que você não precisa se desviar. Mas o coração corrupto, né? Em várias passagens o Senhor vai falar do coração de pedra, fez com que o povo ainda permanecesse na dureza do coração e não se atentasse para a glória desse Deus. Uhum. E aí, ó, o mais interessante que aí me chama a atenção, que a gente vai ler, chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Então vai lá, você que já foi, que já ouviu, já viu, né? E fala um exemplo. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse, eu ouvi a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, e tudo falaram bem. Olha só, vocês conseguem entender isso aqui? Eu não sei se eu estou tendo mesmo raciocínio. Sim. Ou seja, o povo falou bem, que quem vê a glória de Deus não morre. Mas aí, no 29, você vai ver que Deus vai falar uma coisa bem clara. Quem dera, olha só, vontade, né? Deus Sim. expressa uma vontade. Que eles tivessem tal coração que me temessem
e guardassem todos os meus mandamentos todos os dias, para que bem lhe fossem, e eles e os seus filhos para sempre. Então aqui Deus mostra uma vontade dele, que assim como as atitudes e o que ele estava falando, eles guardassem e vivessem. Por que havia o medo de que, tipo assim, Deus pode matar? Porque eu não vou guardar, porque eu não quero viver. Então eu tenho medo das consequências, eu tenho medo do que eu posso receber por conta das minhas atitudes, entendeu? Então quando Deus fala assim, quem dera, Deus demonstra uma vontade, não é isso? Quem dera que eu tomasse um sorvete hoje, eu estou com vontade. Quem dera que o sol hoje brilhasse para poder ir para a praia, minha vontade de ir na praia. Então aqui eu vejo que é uma vontade de Deus para que aquele povo realmente, tudo aquilo que demonstrou ali nos versículos anteriores, fosse verdadeiro para guardar o que ele tinha ordenado. Putz, então, mais ou menos isso, gente, falei demais. Não, foi ótimo, esclareceu. Não sei se... Eu ficava sempre aqui no 25, que ele fazia a pergunta ali, agora, pois, por que morreríamos, né? Mas depois ele não pergunta mais, ele faz, por esse grande povo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Então, assim... Você entendeu? Ele chegou ali, me fechou, aí eu não me abri para isso que você está falando. Porque, assim, se a gente for atentar às palavras, às pontuações, a gente vai ver que, vamos supor, é um diálogo. Sim. Alguém está conversando, está perguntando e alguém está respondendo. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória. Deus fez ver a sua glória. E a sua grandeza, não só a glória, mas a grandeza, o poderio, a soberania. E ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem. Olha só o que Deus fez. Deus fez ver, Deus fez ouvir, né? Porque eles ouviram a voz de Deus no meio do fogo. Então, Deus fala com o homem. Hoje vimos que Deus fala com o homem. E que este permanece vivo. O que Deus tem falado para a gente? O que Deus tem nos orientado todas as manhãs quando a gente está aqui? Santidade, né? Comunhão. Deus está falando. A palavra dele está aqui mostrando. E o homem permanece vivo. Por quê? Vivo vai dar testemunho. Morto não tem como. Tem no livro de Salmos, se eu não me engano é Salmo 6, ele fala, como poderá, acho que o homem te glorificar descendo à sepultura? Mas o vivo glorifica a Deus. Agora, pois, por que morreríamos? Deus nos fez ver a glória dele, nos fez ouvir a sua vontade e agora a gente vai morrer? Agora não, agora eu vou viver segundo os estatutos para que eu possa dar testemunho. Para que ele possa permanecer a glória dele na minha vida. Assim, gente, eu estou trazendo no meu entendimento, tá? Não quer dizer que é superando, não. É o que o Espírito Santo me traz. Mas eu achei que é bem real, concordo com você. Aí ele fala, pois este grande fogo nos consumiria? E se Deus quisesse consumir, o que impedia ele daquele fogo sair do monte e pegar todo mundo ali? Mas Deus não fez. Deus queria mostrar para ele. A distância que eles estavam não era nada para Deus, né? Você entendeu? Mas Deus quis mostrar para ele a grandeza, o poder, a glória. Nenhum Deus. E aqui tem uma outra passagem que ele faz os exemplos, né? Que é para o povo não fazer nada de imagem. Ele dá nem de animal, ele vai falando tudo, né? Porque nenhum desses pode fazer os milagres e os feitos que esse Deus faz. Esse que desceu do fogo aí, esse que se mostrou a glória dele. É só ele que é soberano. Então, só ele tem que ser adorado, só ele tem que ser prestado culto e louvor. O primeiro lugar no teu coração tem que ser ele, não pode ser o seu filho, o seu trabalho, a sua profissão, seu pai, seu marido, seu esposo, não pode ser. Tem que ser ele. Muita gente pega esse versículo aí e fica fazendo denominação para religião, e não é só isso. O ídolo pode ser um esposo, um filho, né? É o que você coloca na frente de Deus. Chega-te tu e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e cumpriremos. Engraçado que o povo está ali conversando, Deus está ouvindo tudo, né? Porque o que Deus fala aqui? O que fala aqui, né? E ouviu a voz das palavras deste povo, que eles te disseram, em tudo falaram bem. E ouvi, né? Acho que foi uma conversa, porque aqui a gente parece que é mais uma conversa.
É uma conversa, é um diálogo. Em tudo eles falaram bem, mas quem dera, né? E as atitudes deles como é que fala? Conciliasse com o que estão falando. Olha o testemunho. Ô, Neide, olha que legal. Êxodo 24, a partir do versículo 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 dos anciãos de Israel subiram o monte e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Deus não estendeu a mão contra os escolhidos dos filhos de Israel. Eles viram Deus, comeram e beberam. Oi? Oi, onde que estava isso que eu não tinha lido? Muito tremendo. E na minha Bíblia está tudo marcado, viu? Eita, eu precisava ouvir isso, hein? Então, olha que A glória maravilha. de Deus não é para matar, né? Não Deus veio para matar. É o que eu estava falando lá. Deus escolhe. Então, não sei como, né? Mas é como se ele diminuísse a glória, como se ele diminuísse o poder para que nós, corpo mortal, pecador humano, pudesse estar na sua glória. Cara, eles almoçaram, eles comeram e beberam diante do Senhor. Vamos dizer assim, né? Comemoraram, sentaram à mesa para comemorar. E o senhor falou uma coisa aí que chamou muito a minha atenção, é como se Deus diminuísse a glória dele para que o povo pudesse ter acesso. Sim. Vamos trazer para hoje? Vamos supor um exemplo. O Pablo, ele sempre fala das coisas que ele conquista através da sabedoria que Deus dá, porque é através da sabedoria que a gente conquista riquezas, né? Mas tudo que Deus concede a ele é a glória completa? Não é. É uma pequena parte. Para que o nome dele seja glorificado na vida dele, um exemplo. Então, quando o senhor fala aí assim, diminuiu a glória, eu vejo para que a gente pudesse ver, né? Deus dá, vamos supor, pequenas gotas de mudança. Eu não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu quero dizer. Sim. Para que o povo... Olha só, como que foi isso? Não tem explicação. É a glória de Deus. É igual a gente pegar lá, se eu não me engano, em João, quando Jesus vai falar com Pedro, lá bem no final, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu sou seu amigo. Mas, Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu sou seu amigo. O que Jesus faz? Pedro, você é meu amigo? Ele baixa. Então, acredito que Deus ele faz isso. Ele para que compreendamos, né? Para que possamos compreendê-lo, para que possamos viver a sua glória, para que possamos estar com ele. Acho que é a mesma coisa do alimento, né, se eu sou um bebê, como que eu vou comer alimento sólido, né? É isso aí. Outro versículo aqui que chama a minha atenção no 11, quando ele fala assim, ó, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão, né? Esse versículo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, eu vejo assim, as pessoas usam tão normal o nome de Deus. Se Deus quiser, se Deus fizer, Deus eu vou, sabe, assim, na minha concepção, que quando ele tem que realmente chamar o nome de Deus na necessidade, já não tem tanto, vamos dizer assim, o nome em si na boca dele já não causa tanto autoridade, vamos dizer assim. Não tem autoridade mais. Sim, o nome em si carrega. Mas hoje está muito isso aí, né, Neide? Exatamente. Eu passei no grupo um livro... Só fala mesmo. Eu passei no leitura em áudio. O livro é Autoridade, o maravilhoso nome de Jesus. É perfeito sobre isso, perfeito. Então, é verdade, bem isso, Neide. É tão comum, tão corriqueiro, que quando você fala assim, vai no nome de Jesus, a pessoa já fica, né? É verdade. Então, às vezes nem crê, porque está tão normal, e quando usa mesmo não que o, né? Que o Deus, que meu Deus, entendeu? Então, tipo assim, e a pessoa acaba criando esse hábito de falar normalmente, e às vezes quando precisa ser usado, né? Não em vão, não usa com tanta autoridade como esse nome contém. Sim. É o coração que tem que falar, às vezes uma atitude, um gesto é mais do que a palavra. Isso. A pessoa só usar para
Não Pra tomarás usar. o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. Gente, muito bom. Mas já Ótimo. são 6h40 e eu preciso sair. Gente do céu! Ih, Como que voou essa hora, gente? Só brincadeirinha que a nossa amiga Elizabeth leu hoje. Não é uma brincadeirinha verdade, eu nem, porque olha. É que se eu não for parando igual você começa a falar, né? Parece que depois, quando lê tudo e começa a falar, parece que fica faltando, né? Vai fazendo igual eu faço, eu vou lendo e vou anotando, vou grifando e vou anotando as palavras que eu estou trazendo. Aí eu, não faz igual a mim, não, eu estou só dando meu exemplo. Desculpa. Brincadeirinha, viu, Elizabeth? Não, muito legal. Eu gosto assim, eu sou muito Mas- falante. Eu só Mas entendo Deus é muito falando. bom. Deus é muito bom e tem se mostrado a nós, né? Tem revelado e tem transformado as nossas vidas. Isso é muito bom. Beth, pode orar para a gente encerrar, por favor? Pai querido, que momento precioso, Paizinho amado. Quantos esclarecimentos, quanta sabedoria ministrada nesse momento, Pai. Parece que foi bastante tempo, mas parece que foi 5 minutos. Pai querido, ensina-nos a ouvir. Hoje nós escutamos muita coisa, mas que nós possamos ouvir, guardarmos, meditar, mastigar o dia todo, o tempo todo, transbordar tudo que aprendemos hoje, Paizinho. Abençoa cada um aqui que está se esforçando, levantando de manhã, e está aqui comendo e aprendendo mais de ti, querendo cada dia estar mais perto de ti. Ah, papai, guarda as nossas vidas, por onde passarmos, onde estivermos. Livra-nos do mal. Esta é a nossa oração, Pai. Bendito és o teu nome, santificado para sempre. Recebe-nos, ó Pai, recebe esta oração, esta gratidão a ti, no nome de Jesus. Amém. Depois dessa oração, nós finalizamos a nossa leitura de hoje, dos 2 capítulos de Deuteronômio, capítulo 4, capítulo 5. Foi incrível ver Deus falando, como Deus fala com a gente ainda. Deus ainda se move no meio do seu povo, e como a obediência é essencial para que a gente possa prosseguir segundo a vontade do Senhor. Curte aí, deixa um comentário, faz uma pergunta, fique à vontade. Você é nosso convidado para estar na próxima leitura, ao vivo com a gente, às 5 da manhã, aqui do Mato Grosso do Sul, ou 6 horas no horário de Brasília. Mas fique à vontade. Se você tiver afim, manda um comentário aqui, pede para entrar no grupo, a gente manda o link para que a gente possa fazer essa leitura junto e crescermos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe.